Os veículos Fiat modelos Tempra 16 válvulas, a partir de 1995, são equipados com o sistema de injeção Magneti Marelli G7.25 multiponto. Este sistema é dotado de um eletroinjetor por cilindro, com estratégia de injeção simultânea, ou seja, todos os injetores são comandados de uma só vez. Neste sistema, todo o controle da injeção e ignição são realizados por um módulo de comando único, situado abaixo do porta-luvas no interior do veículo. Componentes do sistema de injeção Magneti Marelli G7.25. Corpo de borboleta de aceleração. O corpo de borboleta tem como principal função controlar o fluxo de ar solicitado pelo condutor. Em sua carcaça estão instalados a borboleta de aceleração, o sensor TPS e o motor de passo IAC. Sensor de posição de borboleta TPS. Com movimento solidário à borboleta de aceleração, o TPS tem a função de informar ao módulo de comando a posição instantânea da borboleta. Coletor de admissão. Tem a função de conduzir o ar nos cilindros, permitindo a medida de pressão e temperatura. Sensor de pressão absoluta, MAP. Localizado no painel corta-fogo do veículo e conectado no coletor de admissão por uma mangueira flexível, tem a função de medir as alterações de pressão no coletor. Sensor de temperatura do ar admitido, ACT. Fixado no coletor de admissão, tem a função de medir a temperatura do ar admitido aos cilindros. Sensor de temperatura do líquido refrigerante ST. Alojado próximo à válvula termostática, tem a função de informar ao módulo a temperatura de operação do motor. Sensor de rotação do motor ESS. Fixado na parte frontal da árvore de manivelas, é posicionado de forma a tangenciar os 58 dentes da roda fônica. Sonda lambda, EGO. Localizada no coletor de descarga, é do tipo aquecida. Tem a função de informar a concentração de oxigênio nos gases de combustão. Bomba de combustível. Inserida no tanque de combustível, pressuriza toda a linha de alimentação até os eletroinjetores. Filtro de combustível. Após a bomba, na linha de alimentação de combustível, está acoplado o filtro de combustível de elemento filtrante em papel. Eletroinjetores. Fixados ao coletor de admissão, próximos às válvulas de admissão, tem a função de introduzir o combustível pulverizadamente nos cilindros. Tubo distribuidor. Além de fixar os eletroinjetores, distribui o combustível uniformemente a todos eles.
regulador de pressão de combustível. Localizado no fim do tubo distribuidor, tem a função de manter a diferença constante entre a pressão de injeção do combustível e a pressão do coletor. Subsistema canister. Composto pelo canister, tubulações de condução dos vapores de combustível do tanque ao coletor de admissão e eletroválvula de controle de purga. Lâmpada de manutenção urgente. Localizada no painel de instrumentos, informa ao condutor a presença de falhas no sistema de injeção e ignição. Bobinas de ignição. Fixadas no cabeçote, próximas à válvula termostática, têm a função de produzir a alta tensão diretamente nos cilindros. Equipamentos para diagnose. Para executar a manutenção do sistema de injeção eletrônica Marelli G7.25, serão utilizados os seguintes equipamentos: o Scanner Captor 2000, um multímetro automotivo, um manômetro de pressão, uma caneta de polaridade, um vacuômetro, um jogo universal de conectores auxiliares e um equipamento de limpeza e aferição dos eletroinjetores. Para o acoplamento do scanner, captura dos códigos de falha e testes estáticos e dinâmicos, utilize o terminal de diagnose situado na cabine do veículo, abaixo do porta-luvas. Teste do sistema G7.25. Falha no sensor de posição de borboleta TPS, códigos 38 e 39. O principal sintoma observado no veículo é a falha nas acelerações e retomada de velocidade. Com o motor ligado sem ser dada a partida, o Scanner Captor 2000 em modo contínuo permite o rastreamento do sinal enviado pelo TPS. Em posição de marcha lenta, o valor deve ser próximo de 38 graus e em plena potência, aproximadamente 235 graus. Acelere suavemente o motor e observe a variação do ângulo de abertura. Os valores devem modificar de forma progressiva. Este resultado já representa a correta atividade do sensor e seu chicote elétrico. Caso não sejam apresentados os valores anteriores, devem ser verificadas a tensão de alimentação e a resistência interna do sensor. Para isto, desligue a ignição, desconecte seu terminal e meça a resistência entre os bornes A e B do sensor. Com a borboleta na posição de marcha lenta, a resistência deve ser próxima de 1,1 kΩ. Com a borboleta na posição de plena potência, o valor deve estar próximo de 1,8 kΩ. Agora, ligue a ignição e meça a tensão entre os terminais A e C do chicote do sensor. Deve ser de aproximadamente 5 volts. A falta de tensão de alimentação indica a necessidade de se realizar os testes de continuidade e curto-circuito do chicote elétrico. Substitua o sensor se a alimentação estiver correta e os valores de resistência incorretos.
falha no sensor de pressão do coletor MAC, códigos 42 e 43. Os principais sintomas observados são a perda de potência do motor e a irregularidade de funcionamento. O scanner em modo contínuo permite o monitoramento da pressão do coletor. O motor em marcha lenta deve apresentar um valor de pressão próximo de 280 milímetros de mercúrio. Esta resposta é um indicativo de bom funcionamento do sistema de medida de pressão do motor. Se não for apresentado este resultado, verifique o sensor diretamente, por comparação, aplicando pressões variadas na tomada de pressão do coletor, por meio da bomba de vácuo. E observe a pressão apresentada no visor do scanner. Meça inicialmente a pressão atmosférica local. Este valor é apresentado no visor do scanner quando o vacuômetro está indicando 0 na sua escala de valores. Em Belo Horizonte, a pressão apresentada é próxima a 700 milímetros de mercúrio. Aplique agora uma depressão de 0,2 bar. A queda de pressão em relação à atmosférica local deve ser de 150 milímetros de mercúrio, ou seja, aproximadamente 530. Em seguida, aplique uma depressão de 0,4 bar. A queda de pressão deve ser de 300 milímetros de mercúrio, ou seja, aproximadamente 400. Para concluir, faça uma depressão de 0,6 bar. A queda de pressão deve ser de 450 milímetros de mercúrio, ou seja, aproximadamente 250. Se não forem obtidos os valores corretos, inspecione a mangueira do sensor quanto à obstrução ou vazamento. E em seguida, verifique todo o chicote elétrico. O sensor deve ser substituído se o chicote estiver correto e as pressões de resposta incorretas. Falha na sonda lambda, EGO, código 46. Com o multímetro automotivo, é possível verificar a tensão gerada pela sonda com o motor aquecido e em funcionamento. Para isto, desconecte o terminal de alimentação elétrica e meça a tensão entre os bornes correspondentes aos fios preto e cinza. A tensão deve variar entre 50 e 900 milivolts. Esse resultado é sinal de bom funcionamento da sonda lambda. Também deve ser verificada a sua resistência de aquecimento. Meça seu valor aplicando as pontas de prova entre os outros dois bornes do lado do sensor. Deve estar compreendida entre 3 e 8 ohms. Para concluir, verifique a tensão de alimentação da resistência de aquecimento aplicando as pontas de prova no lado do chicote nos bornes preto e vermelho correspondentes à resistência. Ligue a ignição, certifique-se que o valor está próximo de 12 volts. A sonda deve ser substituída se a tensão de alimentação estiver correta e os valores correspondentes à resistência interna ou tensão gerada incorretos. Falha no sensor de temperatura do motor ST, códigos 49 e 50. Os principais sintomas observados no veículo são: dificuldade de partida a frio, alteração da marcha lenta com o motor frio ou aquecido e aumento nas emissões de poluentes. O scanner com o parâmetro temperatura da água selecionado permite o monitoramento da temperatura instantânea do motor. Se estiver frio, a temperatura exibida deve ser próxima a ambiente. Se o motor estiver quente, deve estar entre 95 e 110 graus Celsius.
Caso sejam exibidos valores absurdos fora da faixa apresentada, teste o sensor diretamente. Inicie pela verificação da tensão de alimentação. Desligue a ignição e desconecte o terminal elétrico do sensor. Ligue a ignição e meça a tensão entre os bornes do chicote. Deve ser de 5 volts. Revise todo o chicote se não for apresentado este valor. Meça em seguida a resistência elétrica interna do sensor. Na temperatura de 32 graus Celsius, deve ser aproximadamente 1,8 kΩ. A 90 graus, aproximadamente 200 ohms. O sensor deve ser substituído quando os valores de resistência estiverem fora dos limites de operação. Falha do sensor de temperatura do ar ACT, códigos 53 e 54. O principal sintoma observado é a falta de potência quando a temperatura está baixa ou elevada demais. O scanner com o parâmetro temperatura do ar selecionado permite o monitoramento da temperatura instantânea do ar admitido pelo motor. Se estiver frio, a temperatura exibida deve ser próxima a ambiente. Se o motor estiver quente, deve estar próximo de 50 graus Celsius. Caso sejam exibidos valores absurdos fora da faixa apresentada, teste o sensor diretamente. Inicie pela verificação da tensão de alimentação. Desligue a ignição e desconecte o terminal elétrico do sensor. Ligue a ignição e meça a tensão entre os bornes do chicote. Deve ser de 5 volts. Revise o chicote elétrico se não for apresentado este valor. Meça em seguida sua resistência elétrica interna. Com o motor frio, deve ser de 3 kΩ aproximadamente. O sensor deve ser substituído se o chicote estiver correto e o valor da resistência incoerente. Falha na válvula de controle da marcha lenta, IAC, código 35. O principal sintoma dessa falha é a não correção da rotação de marcha lenta na fase fria, tornando difícil a condução do veículo até que seja atingida a temperatura de trabalho. O scanner em modo teste de atuadores permite verificar o funcionamento da válvula. Durante o teste, o motor de passo é acionado de forma variável. É possível perceber o movimento interno da válvula através da variação de rotação do motor. Se não apresentar a variação ruído, verifique se não há rompimento do enrolamento interno. Desconecte o terminal de alimentação elétrica e meça a resistência entre os bornes externos e internos do atuador. O valor deve estar próximo de 60 ohms. Se for zero ou infinito, o motor de passo deve ser substituído. Falha no sensor de rotação ESS, código 67. O principal sintoma observado no veículo é o não funcionamento do motor. O primeiro procedimento para realizar a diagnose no sensor é verificar sua resistência interna.
Com a ignição desligada, desconecte seu terminal. Meça a resistência entre os bornes 1 e 2 do sensor. O valor deve estar em torno de 700 ohms. Substitua o sensor se o valor não estiver correto. Para concluir, inspecione a folga entre o sensor e os 4 dentes da roda dentada quando estão faceados. Todos devem estar entre 0,4 e 1,0 milímetro. Falha nos eletroinjetores. O sintoma apresentado pelo veículo é a falha em vários regimes de operação devido à deficiência de alimentação. O scanner, no modo teste de atuadores, habilita um procedimento para teste sequencial dos eletroinjetores. Durante o procedimento, os eletroinjetores são acionados em sequência, com uma frequência de 1 Hz, ou seja, 1 pulso por segundo. O ruído característico do deslocamento da agulha interna pode ser notado em cada um dos eletroinjetores. Caso algum não seja acionado, verifique com o uso da caneta de polaridade a presença de tensão de comando no período de partida ou operação do motor. Os LEDs devem oscilar, indicando a operação do módulo sobre o atuador. Se não oscilar, realize os testes de continuidade e curto do chicote elétrico. Para concluir, certifique-se de que a resistência interna de cada eletroinjetor está compreendida entre 10 a 20 ohms. Os eletroinjetores também devem ser testados em uma bancada apropriada para garantir sua vazão, estanqueidade e forma do jato. No equipamento Alpha Test modelo 8100, para 4 minutos de operação com pressão de 3 bar, o volume injetado deve ser de 100 mililitros. Se não for obtido, submeta os eletroinjetores a um banho de ultrassom por 30 minutos e repita o teste anterior. Se o resultado permanecer negativo, substitua o eletroinjetor. Falhas nas bobinas de ignição. O principal sintoma dessa falha é o não funcionamento do motor. Eventualmente podem ocorrer falhas de ignição e perda de potência. O scanner em modo teste estático, na seleção teste das bobinas 1 ou 2, permite verificar a condição do conjunto bobina e módulo de ignição. Para isto, retire os cabos de vela das velas correspondentes à bobina selecionada. Bobina 1, cabos do cilindro 1 e 4 e bobina 2, cabos 2 e 3. Aproxime-os de uma superfície metálica do motor. Ative o teste da bobina 1. Ela será energizada com uma frequência de 1 pulso por segundo. Repita o procedimento para outra bobina. Se
Se todo o sistema estiver operando corretamente, ocorrerá centelhamento. Se não houver centelhamento, as bobinas devem ser testadas quanto ao curto ou circuito aberto dos enrolamentos primário e secundário. Para o primário, entre os bornes de baixa tensão, a resistência deve estar próxima de 0,5 ohms. Para o secundário, entre o borne de alta tensão, a resistência deve estar próxima de 7 kΩ. Os testes são equivalentes para a bobina 2. Se os valores não forem encontrados, substitua a bobina. Falha no regulador de pressão de combustível. A pressão de operação dos injetores no sistema G7.25 é de 3 bar. Para constatá-la, deve ser inserido o manômetro em paralelo com o tubo distribuidor. Dê partida no motor e verifique se o valor apresentado está entre 2,8 e 3,2 bar. Se for encontrado um valor inferior, verifique a linha de alimentação quanto a bloqueios, o filtro de combustível quanto à saturação e a bomba de combustível quanto à pressão máxima. Para testar a pressão máxima da bomba, bloqueie progressivamente o retorno de combustível ao tanque. O valor de pressão deve elevar-se de forma também progressiva. Se não houver elevação, substitua a bomba de combustível. Se for encontrado um valor superior, verifique a linha de retorno quanto a bloqueios e o regulador de pressão. Falha na válvula de controle de purga do canister. O scanner em modo teste de atuadores habilita uma rotina que aciona a válvula de purga, permitindo escutar seu deslocamento interno. Se não houver ruído, desligue a ignição e retire o terminal da válvula. Verifique se não há rompimento da resistência interna. Aplique as pontas de prova do multímetro em teste de resistência entre os bornes do atuador. O valor apresentado deve ser diferente de 0 e infinito. Verifique também a tensão de alimentação da válvula, aplicando as pontas de prova entre os dois bornes do chicote. Ligue a ignição e meça a tensão nos primeiros segundos após o movimento da chave. Deve ser de aproximadamente 2 volts. A válvula deve ser substituída se a tensão de alimentação estiver correta e não houver movimento da válvula.